vai conversar agora sobre 3 tipos, uma igreja que tem 3 As. Tipo aquela pilha A, que eu nunca sei qual que é, a pequena ou a grande, né? Quando fala no aparelho, eu olho lá no controle remoto, fala pilha A. Eu preciso pegar uma pilha para colocar lá para saber se é da pequena ou é da grande, né? Mas a igreja AAA, ela tem 3 características muito importantes. E essa talvez seja a chave, por exemplo, para vocês que estão num processo agora de receber um prédio, uma construção e o que fazer com isso agora. Essa visão desses 3 As, ela é muito importante, tá? Isso aqui é a chave para a gente entender muitas questões. Então pode passar para a gente. Quando a gente fala dessa igreja AAA, é o objetivo desse programa do ECTS. Não sei se você sabe, mas o ECTS ele é um programa que foi desenvolvido primeiro na Flórida. Eu até tinha dado a sugestão de nós fazermos esse treinamento lá na Flórida, né? Seria bem melhor, né? Mas o povo não aceitou. Acho que foi o pastor Paulo que não aceitou. Ele falou, não, vamos fazer aqui que é melhor e tal. Porque eu acho que seria legal, o friozinho, seria melhor aprender em loco, né, o que está acontecendo lá. Mas isso começou lá primeiro com o pastor Anthony Wagner, e ele começou a trabalhar esse conceito, criou uma tese, inclusive, de doutorado, e muitas igrejas têm sido plantadas por esse sistema. Então, essa sigla, inclusive, vem da visão dele, né? Então, o pastor Alex Palmeira, aqui no Brasil, ele começou a desenvolver esse programa e ampliou de uma maneira tão impressionante que chegou até em nossas mãos. Então, eu louvo a Deus por esse sistema, porque isso abriu muito a minha visão. Eu já contei isso para vocês aqui, mas como pastor, você imagina a função que a gente tem, né, todos os dias de fazer o nosso trabalho. O povo acha assim, o que o pastor faz na terça-feira de manhã? Muita gente acha que o pastor fica dormindo em casa. Ou então fala assim, o que o pastor faz numa quinta-feira, 14h? Você não vê o pastor na sua casa quinta-feira, 14h. Fazer academia, olha, a Silvia vou pegar você de amiga mesmo, viu? Então assim, você não vê o que o pastor faz o dia inteiro. Mas o fato é o seguinte, é que muitos pastores hoje têm enfrentado uma crise de identidade do ministério muito grande. E eu passei por isso. Talvez estou passando ainda, mas já está terminando já estou no finalzinho dessa crise. Que crise é essa? É essa crise, sabe? De você ir lá, fazer uma visita para uma pessoa que quer casar. Você fala, que legal casar. Ano que vem você volta na casa dela porque ela está separando. Aí você batiza uma criança, um juvenil. Um juvenil, oi? Às vezes não é nem ano que vem, exatamente. Às vezes você batiza um juvenil, fez lá todo um trabalho, fez o estudo bíblico, e daqui a pouco você descobre que aquela criança já nem mais vem na igreja, não participa de mais nada. O trabalho hoje da igreja, de um trabalho de manutenção, é um trabalho muito desgastante. Você não faz ideia do que é. Essa semana eu sentei lá, antes do culto de quarta-feira, eu fui fazer uma visita, e aí eu sentei lá, conversei com uma família, e aí era uma pessoa que falou assim, pastor, eu quero me rebatizar. Falei, por quê? Eu cometi um erro há 10 anos atrás. Enfim, ele começou a contar toda a história, eu falei, meu pai do céu, que tipo de cristão a gente está produzindo? Então, como pastor, a gente lê os livros, vê essas palestras e fala assim, ó, eu estou criando um mundo ideal. O mundo ideal de uma igreja que se multiplica, que trabalha. Só que o mundo não ideal, que é a prática, né, é o dia a dia nosso, é muito diferente. É um trabalho de manutenção. É um trabalho de manutenção, onde às vezes vai ter um programa na igreja e não tem uma criatura no mundo que possa ir lá para abrir. Então o pastor tem que ir lá para poder abrir a igreja para aquele programa. Às vezes vai ter assim, vai ter uma trimestral, um evento, e vai ser feito na nossa igreja. E às vezes não tem nenhuma pessoa da igreja que possa ir lá abrir. Aí o pastor vai lá abrir a igreja, aí tem uma visita para o clube, tem uma pessoa, aí tem uma reunião de comissão, e na reunião de comissão a gente fala assim, o primeiro item da agenda é evangelismo, e a gente vê lá, o que vocês acham a gente botar a cortina aqui na igreja, amarela ou branca? E fica meia hora discutindo a cor da cortina. Aí depois a gente vai para o outro assunto, remoção, e vai removendo, porque tal pessoa fez coisa errada, e tal pessoa fez isso e fez aquilo, e a gente fica naquele negócio, 1h30 de comissão, e você fala assim, a gente não fez nada. Decidimos um monte de coisa, levantamos a mão para muita coisa, mas no final das contas é tudo para nós aqui, não tem nada para a comunidade. E aí você olha a parte financeira,
você vê assim o relatório da igreja, né, financeiro. Poucas entradas, as saídas empatam às vezes, onde a quantidade de recursos que entra é praticamente a mesma que sai, mas sai para onde? Sai para a gente. Ontem estava lá no WhatsApp, uma igreja do meu distrito colocou lá: pessoal, a gente quer fazer uma lembrancinha para o Dia dos Pais e é tal valor, quantos aqui aprovam? Pessoal, ok. E aí 2 semanas atrás a gente estava para tomar uma decisão sobre dar uma ajuda para uma família que estava precisando, aí os ministérios falaram: olha, o meu não tem dinheiro, o meu não tem. Então assim, você consegue entender essas crises ministeriais que os pastores vivem também? A crise de olhar a nossa igreja e falar assim, ó, para onde é que ela está indo? Desse ritmo a gente vai parar onde? Em que lugar? O que se espera de uma igreja que só trabalha com manutenção? E eu entendo, a pergunta talvez seja: a culpa é de quem? Talvez é uma boa pergunta, mas ela também não cabe muito a ser respondida. A grande pergunta talvez é: o que a gente vai fazer daqui para frente? Como que a gente pode moldar a visão das novas igrejas que vão ser plantadas? Novas igrejas plantadas com essa visão, elas ajudam e muito a tornar a nossa igreja muito mais dinâmica. Não é fácil o processo, mas eu acredito muito no poder do aprendizado e no poder da transformação que o Senhor pode fazer por nós. Então é por isso que a gente está aqui, para aprender e para ser transformado, para moldar a nossa visão. Tá bom? Então, quando... Passa aí para mim, jovem, por favor. Não deu? Vamos tentar aqui. Acho que não foi, não. Eu li essa frase essa semana, eu achei muito legal. Diz assim, ó: uma igreja que conhece a sua missão, ela não poderá e nem quererá, em nenhuma das suas funções, persistir em ser uma igreja, em ser igreja por amor de si mesma. Eu achei muito legal isso aqui. Quando a gente tem esse foco, né, quando a gente entende a nossa missão, a gente vai trabalhar pelos outros. Uma frase que eu aprendi nesse programa do X, que diz assim, ó: a igreja existe para quem não faz parte dela ainda. A igreja existe para quem não faz parte dela ainda. Esse é um foco primordial na nossa missão, no objetivo primordial da igreja, que é cumprir a missão de Cristo Jesus. Eu fiquei muito feliz com o meu grupo base. O meu grupo base é o melhor grupo base que eu já trabalhei em toda a minha vida. Sério, de verdade. O que eu tenho trabalhado hoje aqui é um grupo muito especial. Eu fiquei muito feliz com o nosso encontro na quinta-feira, a nossa reunião do grupo. Foi muito legal ver assim, a visão que esse grupo base está aqui. Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, sentem com esse grupo e conversem, que eles já sabem tudo. É um grupo muito bom, são esses 6 aqui, ó, o Pablo está ali também. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu comecei a entender e ouvir deles essas frases. E é muito legal a gente ver que esses materiais vão moldando a nossa visão. Isso é muito importante. Então, olha só, pode passar aí. Quando a gente está falando de igreja a gente está falando em, primeiro, igrejas autossustentáveis. O que significa uma igreja autossustentável? O que você pensa numa igreja autossustentável? Ela se mantém. Muito bem. O que significa uma igreja autorreplicável? Se mantém, mas ela replica. É ela mesmo, é essa igreja que se multiplica. Não é um processo que vem externo, ela é auto porque está relacionado a ela mesma. Ela mesma se multiplica. E o que é uma igreja autóctone? Essa talvez seja um pouco mais complicada. Autóctone, não pode ler, não pode colar. O que é uma igreja autóctone? Quase. Não, mas não tem não a ver com 8 não. É uma expressão muito da biologia isso aqui, né? Então essa palavra está relacionada a uma igreja que ela vive no contexto da cidade. Em termos teológicos seria isso. É uma igreja que está vivendo a realidade da cidade. Então não é aquela igreja... Bom, a gente vai falar mais sobre isso para frente. Então, primeiro, olha só que interessante. Quando fala de autossustentável, estamos falando de uma igreja que não depende da associação ou da missão, que é o nosso caso é a associação, não depende disso. A gente está falando de uma igreja onde mais do que 50% do orçamento não está comprometido com os gastos da estrutura do prédio. Porque agora vocês estão construindo a igreja, aí coloca vidro, coloca um monte de coisa, jardim e tal. O que você faz com as ofertas? As ofertas servem para pagar a manutenção desse prédio. Então, assim, ó, as ofertas não são muito.
E o que entra, mais de 50% de grandes igrejas é gasto só, investido só na manutenção do prédio. E qual que é o problema disso? É muita coisa. Porque no final das contas a gente fica embelezando tanto a nossa estrutura que a gente perde a essência de que é realmente investir em pessoas. Então, igrejas autossustentáveis, elas têm o orçamento delas não está comprometido com o prédio somente, e parte do orçamento é aplicado na comunidade, no trabalho com a comunidade. Certo? Então, essa aqui a gente vai falar sobre esse modelo logo mais. Quando fala de autorreplicável, é muito legal, porque ela tem um plano de ofertas direcionado para a próxima planta. É muito legal. Vocês têm isso já lá ou não? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Na próxima reunião de comissão, avisem o secretário ou secretária da igreja, dizendo o seguinte, que nós vamos plantar uma nova igreja. A Silvia vai olhar para mim e vai jogar uma faca dali, né? Como vou plantar uma nova igreja, que a gente está precisando de gente agora lá. Mas é essa visão, tá? Olha só, vejam bem. Por isso que é legal a gente entender bem isso aqui. Eles estão vivendo essa realidade, onde a igreja foi plantada, passou por um processo de reformulação e agora tem um prédio, ganharam um terreno, né, ganharam grande parte da construção, tem um prédio, vocês têm tudo que muitas igrejas desejam ter. Mas o que está faltando? Está faltando aquela essência. Então, vejam bem, essa essência, ela vem quando a gente entende que faz parte de um todo. E que todos nós fazemos parte aqui de um movimento que a igreja adventista está fazendo, de plantação de igreja, que está dentro de uma outra visão, a expansão do reino de Deus, que está dentro de uma outra visão maior ainda e mais abrangente, que é a missão de Deus nesse mundo. Então, quando você toma um voto na comissão dizendo o seguinte, nós vamos tomar um voto onde 10% dos nossos recursos vão ser guardados para nós plantarmos uma nova igreja quando chegar o momento certo. Então vai estar lá, um dinheiro sendo investido lá. Bota lá 10% do orçamento. Pode começar com 5% talvez, mas começa com algum recurso para deixar aquele dinheiro ali já. E cada vez que alguém pensar, precisamos de dinheiro agora para trocar os vidros, esse caixa aqui, planta de uma nova igreja, está cheio de dinheiro, vamos tirar daqui. Não, isso aqui é para a gente plantar uma nova igreja, porque isso força a igreja a pensar que ela daqui a pouco vai ter que se multiplicar. E é muito legal quando você fala isso para os membros. Irmãos, nós estamos aqui, a gente tem que alcançar o nosso bairro, temos que pregar aqui no nosso bairro. Vocês têm uma mão na roda que é a clínica, que está bem pertinho de vocês, a clínica adventista. E tem uma parceria legal que pode ser feita. Então, há muitas coisas legais que a gente pode pensar em moldar a visão dos nossos membros para que eles pensem em multiplicação. Então, essa parte de autossustentável significa isso. Por quê? Porque a nova igreja que vai ser plantada, ela já vai começar com recursos. Na nossa planta do Parque dos Lagos, nós não temos um centavo para fazer isso, né? Não tem dinheiro para nada. Aceitamos doações, exatamente. Depois o próximo slide é o Pix, tá? Para você já fazer. A gente não tem recursos, mas seria muito bom se nós tivéssemos isso. Para a gente poder fazer as reuniões, né? A gente se divide, cada um leva um lanche, um suco, um pão de queijo, uma coisa lá. Mas seria muito legal que nós tivéssemos um caixa de uma igreja mãe que pudesse oferecer isso para nós. Mas a realidade é que as igrejas não têm dinheiro para nada hoje. Então esse plano é um plano de uma saúde financeira para as nossas igrejas também, tá bom? Quando ela fala de autorreplicável, é um plano, bom, já falei sobre isso aqui, está treinando um grupo de novos líderes para serem enviados. E o DNA dessa igreja é de discípulos que fazem discípulos. Esse é o grande ponto, discípulos que fazem discípulos. Se você está plantando a sua igreja e não sabe o que fazer para mobilizar os seus membros, comece pelo básico. Ensinem esse povo a fazer discípulos. Porque não adianta a gente querer plantar igreja, construir prédio, fazer centro de influência, se nós não temos o básico, que é ensinar as pessoas a serem discípulos. E tudo isso, para fazer discípulo, começa com um passo anterior, que é viver o acorde.
é abençoar as pessoas. É a gente aprender a ter um estilo de vida de sermos abençoadores, tá bom? Quando fala de autóctones, a maior parte dos ministérios são fora do templo, em direção à comunidade. Olha que legal essa frase. Isso aqui é muito importante. Os ministérios da igreja, eles não foram feitos para manter as coisas da igreja. Eu falei sobre isso já algumas palestras atrás. Existem muitos ministérios na nossa igreja. Por exemplo, um lindo ministério, um lindo projeto que nós temos na igreja é chamado Quebrando o Silêncio. É legal ou não é? Na sua igreja sobra material? Ficam as caixas lá atrás rolando lá de um ano para o outro sem ser utilizado? Ou não? As igrejas do meu distrito às vezes têm. No distrito anterior, teve uma senhora que falou para mim, eu não sei por que a igreja gasta dinheiro com esse negócio, que eu ainda não entendi nem para que serve isso. É, exatamente, tem gente que nem viu o material, exatamente. Agora vejam, se nós pegarmos todos os ministérios que existem na igreja e direcionarmos esses ministérios para fora, você acha que a gente consegue aproveitar mais os materiais que a gente recebe? Você acha que a gente consegue ter um resultado mais efetivo também? Queridos, tudo o que nós fazemos, tudo, dá para ser direcionado para fora. Um projeto Quebrando o Silêncio, ele é feito para educar a nossa igreja a respeito de questões de violência, mas ele precisa ser direcionado para fora. Hoje, de cada 4 idosos, um deles sofre violência física, psicológica, financeira, abandono. De cada 4, um sofre. E o que a gente faz como igreja para resolver essa situação? Aí você tem um material que fala sobre isso, que conscientiza as pessoas, e a gente simplesmente deixa encaixotado atrás na salinha pastoral. Então, quando a gente para de olhar só para nós e começa a olhar para a cidade, isso é uma igreja autóctone. É uma igreja que está entendendo que ela está dentro da cidade. Por muito tempo, nós achamos que a igreja ela é um refúgio que nós temos se preparando para a volta de Jesus. Então, tipo assim, eu estou na cidade, a cidade é má, a cidade não presta, a cidade tem coisa ruim, a cidade tem violência. Se eu pudesse, quantos aqui, se tivessem oportunidade, venderiam tudo e iriam para uma chácara no meio do mato, viver lá plantando, cuidando de galinha, criando vaca? Alguém aqui tem esse desejo? Algumas pessoas têm. Algumas pessoas têm. Alguns dizem que a igreja é uma arca. Você sabe que, só um detalhe, você sabe que na igreja adventista, nós temos uma questão histórica na igreja adventista. Muitos cristãos, muitos adventistas leram um livro chamado Vida no Campo. Alguém leu esse livro, Vida no Campo? O livro Vida no Campo ele foi escrito por Ellen White para dizer, justamente, ele é uma compilação de escritos que ela fala sobre como é bom viver no meio do mato. É muito bom. Você está lá no meio daquele monte de mosquito, galinha, aquela coisa toda, e você está lá longe da loucura da cidade, longe do trânsito da cidade. E muita gente, muitos adventistas hoje, acham 2 coisas. Primeiro, que o nosso objetivo é fugir da cidade. E tem muita gente que faz isso. Sai, vende tudo aqui, vai para o meio do mato e fica lá trabalhando, cuidando das coisas lá. Por quê? Porque entende que está esperando a volta de Jesus. Mas o que Ellen White falou está errado? Não. É que não é o momento ainda. Você pode morar lá e voltar aqui, mas o momento certo ainda não chegou. Agora, muita gente olha para a cidade e a vê com maus olhos. A cidade é má, a cidade não presta, a cidade está caída. E aí o que a gente faz ao construir uma igreja no meio da cidade? A gente cria ali um refúgio, onde as pessoas, os adventistas, vão ali para cultuar, para se conectar com Deus, com os irmãos, e depois a gente sai para o mundo. Então, essa visão de que nós não fazemos parte do mundo, mas que o mundo é mau, o mundo está caído, essa visão precisa ser calibrada. Porque nós, de fato, não somos desse mundo, como disse a Bíblia. A nossa natureza não é desse mundo, mas Deus nos colocou aqui.
E não existe nada mais bonito do que uma igreja que está inserida na comunidade. Sabe de uma coisa? A Igreja Universal, ela tem muitos defeitos. Essa teologia da prosperidade em relação a muitas questões, eu tenho minhas reservas em relação à teologia deles. Mas sabe de uma coisa que eles têm que eu acho muito legal? Em cada igreja um pouco maior, né, não igrejinhas pequenas, tem uma pessoa lá que é chamada de assistente social. É uma assistente social contratada pela igreja para quê? Para ficar ali e entender a realidade do bairro e promover ações, projetos e trabalho para abençoar as pessoas. Isso é uma boa ideia? E eles fazem isso, eles estão fazendo isso. Eu tenho um amigo que é pastor da PIB aqui de Curitiba, da Primeira Igreja Batista, e ele estava me contando esses dias sobre o que eles têm feito. Ele falou, olha, a gente tem, assim, eu tenho trabalhado muito essas questões, a gente tem desenvolvido um trabalho nessa área e tal. Então, eu tenho visto, assim, que não é fácil a gente fazer isso, mas o caminho também não está muito distante de nós. Termos uma igreja que pegue os ministérios e direcione-os para fora, e não só para dentro. Então, essa é uma mudança de mentalidade que a gente precisa promover. Não, a igreja não é um local onde a gente está lá com 4 paredes, onde a gente se encontra ali dentro para poder contar as histórias, cantar os hinos que a gente conhece e se preparar para a volta de Jesus. Não, a igreja não tem esse objetivo. O objetivo da igreja é expandir o reino de Deus, é fazer esse trabalho bonito de se inserir na comunidade. Isso é uma igreja autóctone, tá bom? Olha que interessante, modela a sua adoração, a vida comunitária e a formação de líderes com base na missão do contexto onde ela está inserida. Então, qual que é o contexto que a igreja está inserida? A gente vai trabalhar por esse povo. E a parceria da cidade como agente de transformação integral. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí para a gente poder entender. Olha só que legal. Tem um artigo do pastor Jerry Moon, ele é um teólogo adventista, e ele fez uma análise muito legal. Se alguém quiser esse artigo, ele está em inglês, mas bota no Google lá, quem precisar de tradução. É um artigo muito legal, de 17 páginas, onde ele fala sobre essa comparação dos 3 modelos de 3 pioneiros adventistas. O primeiro deles é John Kellogg. Alguém conhece John Kellogg? Você já comeu os sucrilhos dele talvez algum dia na sua vida. É ele que inventou os sucrilhos, ele foi um pioneiro da igreja. A gente falou um pouquinho sobre isso no módulo passado. O outro modelo que nós temos é Stephen Haskell, um pastor muito experiente, que fez um trabalho fantástico em Nova York. E os outros 2 é o John Tyndale e o John Corliss, tá? Esses camaradas aqui, eles tipificam, né, o modelo que nós estamos falando de igrejas autossustentáveis. O problema é que John Kellogg, ele criou um modelo de trabalho de igreja muito bonito, mas que ele dependia 100% da associação. Ele chegou a pegar todo o lucro que o hospital adventista teve e conseguiu torrar aquele lucro e deixar o hospital em dívida para poder manter os projetos. A gente vai entender melhor isso aí. Então, pode passar para a gente. Olha só que interessante. Quando a gente fala dessa questão dos níveis, você lembra muito bem disso, né? Existem 5 níveis de igreja. E hoje a igreja que você está frequentando, ela está em que nível de declínio? Onde ela está morrendo já, só falta fazer o funeral? Ou está no platô, ela chegou ali, parou, ela né, não cresce, também não morre? Ou ela está num processo de adição, onde a gente vai adicionando alguns membros? Por exemplo, você tem um filho que está na idade do batismo e você batiza esse menino. Então, você vai adicionando pessoas. Há o quarto nível de igreja, que é o reprodução, onde, de fato, você tem pessoas que estão dando estudos bíblicos, a igreja está crescendo, está se desenvolvendo. E essa igreja, por exemplo, já está pronta para plantar uma outra igreja, certo? E o 5º nível é o nível de multiplicação. Esse é o nível que a gente quer chegar. E que nível é esse? É uma igreja que multiplica 3 coisas: discípulos, líderes e igrejas. Então, essa igreja do nível 5, ela planta uma igreja que vai plantar outra igreja. Não é somente plantar uma nova igreja, é uma igreja que vai plantar uma nova igreja. Então, essa é uma visão muito especial. Agora, pode passar. Quando a gente está falando sobre isso, pode passar de novo.
Essas igrejas do nível 1 até o nível 3, elas é uma igreja que depende muito da estrutura da associação, dos recursos da associação, das finanças da associação, da visão da associação, depende muito. Agora nós temos um perigo aqui também, que eu preciso que você entenda bem. Muita gente que participa dos módulos aqui, sai daqui e fala assim, então a associação não serve para nada. Eu vou chegar lá e vou decretar a independência ou morte. Não é isso. Essas igrejas de nível 4 e 5, pode passar aí, Falcão. Essas igrejas, elas cooperam com a associação. Em que sentido? Quando nós estamos trabalhando com a nossa igreja, a gente está cooperando no sentido muito especial. Hoje, vocês receberam o presente, né? Um presente que foi a Associação Geral da Igreja Adventista e a Divisão Sul-Americana queria plantar uma igreja num lugar desafiador. E tinha um recurso lá para poder mandar para alguma igreja. Então a associação analisou a região e viu que a região das Mercês era muito importante de ser trabalhado ali. E investiu nessa igreja. Comprou um terreno. Quanto que veio lá, vocês lembram? $300 mil. A Associação Geral e a divisão enviou para poder ajudar a construção daquela igreja. Deu um bom recurso, né? $300 mil, né? O dólar do jeito que está hoje, deu na cotação de hoje está bom, né? E foi justamente isso. Foi justamente Isso. Agora, você acha que uma igreja independente, congregacional, onde todos os recursos ficam para ela, você acha que conseguiria fazer isso aí? Então, assim, a gente precisa entender a nossa relação com a associação. Tá? E essa relação é uma relação de cooperação, porque quando a gente pode passar de novo isso, a gente faz parte, de um movimento mundial, tá? Onde nós estamos aqui na igreja local e nós fazemos parte com os nossos distritos, dos distritos todos fazem parte da associação, que faz parte de uma união, que faz parte da associação geral, que ela é dividida em 13 partes para poder facilitar o trabalho. Então, essa estrutura global, ela é muito necessária de a gente entender e nós fazemos parte dela. O que eu quero dizer com isso? Que uma igreja que trabalha para a multiplicação, ela está fazendo uma bênção muito grande. Uma igreja que só adiciona, ou uma igreja que só está no platô, ou que está em declínio, ela é um peso para a igreja como um todo. Mas uma igreja que vai multiplicando, ela é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente está tendo hoje uma quantidade grande de pastores que estão se formando nos cursos de teologia e não tem onde trabalhar. Você já viu algum, conhece algum que se formou e falou assim, puxa, eu estou esperando, ou estou no contrato, ou às vezes fica trabalhando ali 2, 3 anos esperando uma vaga. Por que isso tem acontecido? Porque o ritmo de plantação de igrejas como um todo diminuiu drasticamente nos últimos 10 anos. Então, plantando menos igrejas, a gente vai ter menos distritos sendo abertos. Menos distritos sendo abertos, a gente vai ter menos oportunidades de trabalho e para que outros pastores possam ingressar e começar a trabalhar em áreas desafiadoras. Então, essa cooperação como um todo, ela ajuda nesse desenvolvimento. A gente manda ofertas mundiais para fazer tantos projetos lá fora. Então, essa visão, ela precisa ter. Pode passar aí, Falcão. Agora, o problema de Kellogg era isso. É que esse modelo caro de John Kellogg aqui, ele produzia alguns resultados, mas que poderiam ser multiplicados se ele tivesse mudado essa visão e moldado a visão da igreja ou das instituições que ele trabalhava. Ele produziu um movimento que perdia a identidade adventista. Olha só que interessante. Só para você conhecer rapidamente, pode passar, rapidamente o que aconteceu com ele. Ele era médico, né? Ele visitou Nova York, conheceu a estrutura da igreja em Nova York e falou, eu quero isso em Chicago. E aí ele recebeu uma oferta de $40 mil, que na época de 1800 e pouco, equivalia a uns quase $700 mil na época, nos tempos de hoje. Então ele chegou e começou a obra em Chicago, que não tinha nada lá. Ele começou uma obra em Chicago, abriu uma escola de medicina, treinava os médicos para que eles se tornassem missionários também, uma visão muito legal. Só que ele ofereceu serviços gratuitos para o povo e atendia quase 20 mil pessoas por ano. Um trabalho muito legal. E para você ter uma noção, pode passar aí, de tudo que ele fazia,
ele criou essas instituições. Um hospital, criou a escola AMMC, né, que é a Escola Americana Médica Missionária, uma casa de acolhimento para ajudar imigrantes, uma casa para trabalhadores de fábrica, Lifeboat Mission, que era uma missão que trabalhava no porto, casa maternal chamado Lifeboat, para mães solteiras e carentes, um serviço de resgate, também Lifeboat, para recuperação de prostitutas, um lar de resgate também, Lifeboats, uma casa maternal para ex-prostitutas, tudo que era necessidade ele saía atendendo. Uma agência de emprego para ex-prisioneiros, uma loja cujo lucro era revertido para a missão e a revista mensal Lifeboat, que a venda dela também ajudava na missão. Legal ou não? A visão de um camarada, um cara super inteligente. Ele foi um dos maiores crânios, gênios que a igreja adventista teve, só que ele teve um problema. Tudo que ele fazia, eram dois problemas. Tudo que ele fazia, ele escondia a identidade adventista. Ele queria que as pessoas fossem atendidas, mas ele não falava que era algo que estava sendo feito ali com uma intenção, que as pessoas aceitassem a Jesus. E Ellen White começou a trocar cartas com ele. Falou, Kellogg, Dr. Kellogg, o senhor está errado. Fazer esse serviço social pela cidade, ser uma igreja autóctone, sem ser uma igreja voltada para a missão, não serve para nada. Isso, sim, sim. Leu? Que legal, que bom. Então, é justamente isso, essa visão, né, que ele tinha. Era uma visão muito bonita, a intenção dele era muito boa, mas o objetivo não era levar para Cristo. E outro problema, ele criou tudo isso, mas como era tudo gratuito, não tinha, a pessoa vinha, era atendida e falava assim, eu quero aprender mais. Aí ele falava, não, a nossa parte terminou aqui, mas vocês falam aí de Deus, eu quero conhecer Jesus. Não, essa parte agora não é com a gente, aí é com... Então ele não criou esse vínculo religioso, esse vínculo missional com as pessoas, só fez a parte assistencialista, e o resultado é que o recurso que ele tinha nas mãos era usado todo para isso. Então assim, o que ele fez foi muito bom, mas ele não equilibrou do jeito certo a ponto de quebrar o hospital financeiramente. O hospital dava lucro, ele pegava esse lucro e fazia mais projetos, e mais projetos, e mais projetos. Hoje a gente entende, né, que ele estava fora de foco, ele precisava reordenar a sua vida. Estava tão fora de foco que ele chegou a sair da igreja, abandonou tudo e ainda exigiu que a igreja passasse para o nome dele o hospital. Então o sanatório de Battle Creek foi para o nome dele, e a indústria de alimentos que ele criou depois, enfim, foi um problema seríssimo, né, do John Kellogg. Agora, o detalhe é que esse modelo onde nós fazemos as coisas sem ter recursos e dependendo somente da associação, ele vai perpetuar grupos raquíticos, grupos que estão quase morrendo, onde tem poucos líderes, onde tem poucos recursos, não tem clubes, tem escassez de jovens, um foco somente no culto, na liturgia descontextualizada e uma visão de manutenção e uma estrutura pesada. Assim, eu vou pedir licença para a Tamine, que está aqui. Ela fez parte da igreja do Parque dos Lagos no começo. É muito interessante ter você aqui, Tamine, porque você é uma menina que tem uma visão muito grande, muito abrangente. Ela participou do Reino de Amigos, ela tem uma visão muito legal sobre esse assunto. E quando eu cheguei na igreja do Parque dos Lagos em maio do ano passado, eu vi a bichinha lá sentada no som lá, passando os slides, eu fiquei com pena dela. Eu falei, puxa vida, olha só, a mãe dela se desdobrando lá. A igreja do Parque dos Lagos, no ano passado, ela tinha 9 pessoas. A Tamine, a Valdirene, a mãe dela, o Tiago, eles estavam lá tentando fazer a igreja respirar por aparelhos. Um ano fechado na pandemia. E claro, não foi culpa deles, né? Foi uma visão de plantação, porque nenhum deles participou do grupo original. Então, o resultado é que eu cheguei lá naquela igreja no ano passado e estava lá. A única jovem do nosso grupo estava lá, sentada, cuidando do som. A mãe dela se desdobrando para fazer um monte de coisa, cuidando do pai e tentando cuidar da igreja. A outra senhora que cuida da asa, a Fátima, estava trabalhando lá com a Cirlei, tentando fazer algum projeto. E no final,
quando a gente decidiu abrir a igreja novamente, tudo estava relacionado ao culto, ao programa, quem vai abrir, quem vai fechar, depois a gente vai ter a escala de pregação e tudo girava em torno do culto. E aí a gente fez uma reunião, eu falei, eu estou muito preocupado com a vida espiritual de vocês, mas eu quero que a decisão seja de vocês, de fechar essa igreja ou não. E a gente fechou aquela igreja, foi decisão do grupo lá. Porque era justamente essa realidade aqui, né? A gente não tinha líderes, a Tamine cuidava do som, fazia às vezes o louvor também, ela ficava lá, daí corria lá na frente, voltava para passar o slide, sabe? Era aquela correria assim que, não, isso não é igreja. Não é esse tipo de igreja que a gente quer plantar. É uma igreja que tem essa realidade, e muitas hoje poderiam ser fechadas. Elas só não fecham porque a gente às vezes insiste um pouquinho mais e leva um pouquinho mais, mas elas estão vivendo essa realidade. Você está compreendendo até aqui essa visão? Pode passar aí, pastor. Agora, por que John Tyndale tem um modelo muito legal de igreja? Por conta disso aqui. Ele ensinava mordomia e fidelidade desde os primeiros encontros. Primeiro que ele não escondia que era da igreja adventista. Não escondia, não tinha nenhum problema quanto a isso. As pessoas gostavam mais ainda da igreja. Outra coisa, ele ensinava realmente a ser um discípulo de Jesus. E ser um discípulo não é só ficar abençoando as pessoas. É você ter uma vida integral. E essa vida passa pela maneira como você usa os seus recursos. Então, se você está aqui participando e não cogita a possibilidade de dar uma oferta ou o dízimo ou alguma coisa assim, talvez você esteja no lugar errado. O que você vai ensinar para as pessoas que vão vir depois? Essa mordomia, Deus em primeiro lugar, ela é tudo, ela é a base da nossa vida. Então, ter isso aqui é fundamental. E John Tyndale fazia isso e batizava 900, 1000 pessoas no ano, de tanto trabalho que ele fazia e esse foco autossustentável. Pode passar. Então, para a gente poder ir para a parte final agora, qual seria o modelo de uma igreja autossustentável? Qual seria o modelo? Pode passar aí, pastor. Então, de maneira resumida, a gente teria isso aqui. A manutenção do prédio, hoje, talvez, passe de 50%. Então, a ideia é que, com o tempo do primeiro semestre, o segundo semestre, a gente está falando em 2 anos aqui, a manutenção do prédio, o custo, né, o recurso da manutenção do prédio, de 60%, que é a média hoje, vá para 30% só. Que 30% do nosso orçamento seja gasto para a manutenção do prédio. E não mais do que isso. Quando a gente está falando aqui, deixa eu ver aqui, o funcionamento dos ministérios internos. Então, muito recurso hoje é investido aqui, nos ministérios internos. Vamos fazer o aniversário da escola sabatina, vamos gastar um bolo lá que custa R$200, um bolo grandão para todo mundo comer. Aí acaba, a gente mesmo come o bolo, entrega um chaveirinho para todo mundo e foi R$600 numa celebração de escola sabatina. É legal? É. Tem que fazer isso? Tem, mas quando a gente começa a olhar para as necessidades do nosso bairro, a gente vai perceber que precisa gastar esse bolo? A gente ia ter os 10 dias de oração, teve, né, no começo do ano. Aí uma senhora me procurou, pastor, vamos fazer um banner? Eu falei, quanto? Eu já não dou nem bom dia, já pergunto, quanto? Que eu já fico agoniado com isso. Aí ela falou, bom dia para você também, R$350. Aí eu falei, 350? Falei, se a senhora achar dinheiro na rua, pode fazer. Mas você já sabe a minha opinião, né, dela? Pois é, pior que eu já sei. Eu falei, qual que é a minha opinião? Daí ela assim, não é para gastar esse dinheiro. Eu falei, por quê? Ela falou, pois é, pastor. Não, eu fiquei pensando também, mas um banner é tão bonito, né? Eu falei, irmã, um banner é muito lindo. Se eu pudesse, eu botava lá em casa esse banner, de tão bonito que ele é. A gente usa 10 dias e depois faz o que com isso? Fica lá atrás da igreja, atulhando o mofo lá. R$350 para um bannerzinho de 1,5 m por 2, bem pequenininho, R$350. Então, assim, esse foco interno, a gente começa a mudar quando a gente começa a pensar naquilo que é a necessidade do nosso bairro, nas necessidades. Isso a gente precisa, você está entendendo? Esse foco. Então, assim, o orçamento, isso aqui é uma meta, tá? O orçamento de 30% vai para 20%. Tem que fazer as coisas, tem que fazer. Mas eu falei para ela,
E se a gente usasse a criatividade e você chamasse os jovens da igreja para fazer um painel colorido, bem bonito, com os dizeres dos 10 dias de oração? Ela pode ser. Eu falei, então faz aí, vê se vai dar. Eu doido para ela aceitar, porque a gente está economizando tudo, a gente quer construir também, né? E aí ela fez um negócio lá bem bonito, ficou muito melhor do que um banner e muito mais barato. O pessoal trouxe aquilo que tinha, os material reciclável lá. Então, essa visão a gente precisa estar compartilhando, tá? Quando a gente fala do foco externo, dos ministérios externos, a gente está falando em 30% do nosso recurso, de 10%, se é que existe hoje, passar para 30%. E quando a gente fala de investir em novos líderes e novas igrejas também, hoje não tem nada. Então a ideia é que a gente possa ter 20% do nosso recurso sendo usado para treinamento desses líderes, tá bom? Então a ideia dessa questão de autossustentabilidade, né, é você sair, por exemplo, do foco interno e começar a ir na direção do foco externo, até ter 100% do caixa da igreja voltado para essa visão de autossustentabilidade. Então isso aqui é o quanto, por exemplo, que a gente pode depender da associação para pagar um aluguel. A gente vai plantar lá no Parque dos Lagos daqui a pouco e vai precisar alugar um prédio talvez. E vamos usar que dinheiro se a gente não tem nada? Então a associação ajuda, mas a ideia é que 2 anos depois a gente possa andar com as próprias pernas. E que bênção a gente ter a associação para nos dar essa ajuda, né? Porque se não fosse isso, viria dinheiro da onde? Tem que se dividir, cada um dá 100 ali no mês. Então essa ajuda, ela faz com que a gente se torne dependente no começo e 2 anos depois a gente ande com as próprias pernas. Quando a gente fala de autorreplicável, é a mesma visão, pode passar mais um, que é a nossa visão aqui, onde nós temos os nossos recursos que são direcionados justamente para a multiplicação e essa visão também, tá? Então, por exemplo, se nós multiplicarmos líderes, a gente está falando da ideia de cada líder trabalhar com outro líder e ensinar como fazer as coisas, para que no segundo ano a gente tenha não 10 líderes, mas 20 líderes, e depois a gente vai aumentando, até que 5 anos depois, a gente tenha 100 pessoas na nossa igreja que estão prontas para serem líderes também. Quando a gente está falando de pequenos grupos, a gente também está falando de uma multiplicação. É pensamento de multiplicação isso aqui, onde você vai multiplicando os novos grupos base. Imagina ter um grupo base, como nós temos hoje, um grupo base no primeiro ano. No segundo ano já são 2 grupos base. E você vai multiplicando até nós termos isso aqui, essa realidade de novas igrejas, e nós irmos plantando igrejas a cada 1, a cada 2 ou a cada 3 anos. Então essa é a visão. Agora, sabe quando é que isso nunca vai acontecer? Quando a gente não coloca isso como um sonho, como uma meta, como um objetivo. Por isso eu estou dizendo para vocês, votem na comissão da igreja. Vamos votar e vamos sonhar que daqui a 3 anos vai sair um grupo da nossa igreja para plantar uma nova igreja em outro bairro. O pessoal vai ficar doido. Como? Da onde? Nós vamos... Esse é o sonho. Essa é a visão. A gente tem que plantar daqui a 3 anos. Para que a igreja... Aí a igreja vai falar, não, nós temos que acelerar o processo de desenvolvimento de líderes, de abençoar a comunidade, de trazer mais pessoas, e essa visão de multiplicação, tá bom? Pode passar aí. Justamente para nós evitarmos esse chegar no platô, né? E nós não morrermos, a ideia é justamente essa plantação de uma nova igreja. O que vai fazer com que vocês, como Mercedes, possam dar muito bem? É justamente isso, é vocês fazerem o trabalho agora, como já foi feito, vocês estão no platô agora. Então, se vocês não pensarem na multiplicação, o que vai acontecer? A visão é a primeira que vai embora, se é que já não foi. A segunda, olha aqui, ó, o que sobra? Os relacionamentos, está aqui o grupinho de vocês, os ministérios, tem os projetos da igreja e a estrutura. Mas com o tempo, vira uma coisa tão automática que o relacionamento vai embora e só sobra o quê? Os departamentos da igreja e a estrutura. E daqui a pouco sobra, os ministérios vão embora, o que fica sobrando? A estrutura. Eu conheço uma igreja batista, Manaim, perto de onde eu moro. Eu passo ali às vezes andando de bicicleta ou caminhando, e eu vi ali um dia a igreja fechada na pandemia. Eu falei, olha, está fechada a igreja, uma igreja legal assim. Aí daqui a pouco o tempo foi passando, eles tentaram abrir,
Aí não foi muita gente, aí depois ficou naquela coisa e tal. Resultado, tinha uma placa lá, aluga-se. Eu falei, que tristeza. Mas eu fiquei feliz porque agora vai abrir uma padaria alemã ali. Eu falei, que legal, uma padaria alemã, eu queria comer um pão alemão aqui, né? Mas tudo bem. Então tá lá. Eu fiquei pensando, né? Eu passo com a minha esposa lá, às vezes eu falo para ela, essa é a visão. O que sobra é um prédio, uma estrutura. Não tem mais pessoas, não tem mais líderes, não tem mais desenvolvimento, não tem jovens, não tem crianças. E esse movimento tem acontecido hoje na Europa, nos Estados Unidos, onde a gente está tendo igrejas sendo fechadas, onde só fica o prédio, não sobra mais nada, porque falta esse pensamento de multiplicação. Queridos, isso não é profecia, isso é dado estatístico. Se nós não tivermos o pensamento de multiplicação, o que vai sobrar é um prédio bonito, ou às vezes nem isso, né? Tem prédio também que é muito feio, mas sobra o prédio e as pessoas já não têm mais. Às vezes é muito melhor a gente construir uma igreja mais simples e investir em pessoas do que fazer uma coisa luxuosa, cheio de granito, cheio de coisa arada lá, mas uma igreja que gasta muito dinheiro e muito recurso com esse prédio. Então, por favor, considerem isso. A gente está falando da morte ou da continuidade da nossa igreja a depender dessa visão. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Pode passar aí, pastor. Esse é o último slide que eu queria apresentar para você aqui. As igrejas autóctones, elas também têm isso. Os ministérios dentro do templo, ministérios fora do templo, ações encarnacionais e projetos sustentáveis. Então, a ideia é que a gente vá criando uma cultura onde os recursos vão sendo direcionados para que esses projetos aconteçam. E para fechar de maneira prática, tá bom, a gente tem um recurso lá e faz o que com ele? Faz o que com ele? Eu vou dar um exemplo para você. Em Itajaí, quando eu trabalhei lá no Centro de Influência, era uma igreja com centro de influência lá, né? Uma visão muito legal. E quando a gente estava lá, a gente cobrava pelos cursos. Cada curso de culinária, de costura, qualquer coisa que tinha lá, a gente cobrava nem que fosse R$5. Então isso já ajudava na manutenção de tudo. Mas um grande problema eram as ofertas da igreja, que eram voltadas para dentro. Então, a mudança que a gente tentou fazer lá, surtiu efeito, graças ao bom Deus, de que uma parte dos recursos a gente votou para abençoar as pessoas. Então, vou dar um exemplo para você. Um dia, tinha um morador de rua na frente da igreja. Era uma igreja de pessoas de classe média, média alta, assim. E tinha um morador de rua que dormia lá na frente da igreja. Um dia acabou o culto, ele apareceu lá e falou, posso tomar um pouquinho d'água ali no bebedouro? Aí o pessoal, claro, pode sim, vai lá. Aí ele tomou e voltou a sentar lá. E todo sábado a gente tinha almoço ali na igreja. Aí um dia a gente terminou o almoço e falou assim, olha, sobrou tanta comida, faz uma marmitona boa aí, vamos levar lá para aquele senhor. A gente chegou lá, tinha mais 3 lá dormindo na frente da igreja. A gente levou a marmita lá para ele e ele comeu. O resultado, eu vou encurtar a história, é que uns 2 meses depois desse negócio de entregar aqueles alimentos ali para ele começou a frequentar os cultos da igreja. E ele ia lá, o cheiro não era muito bom, né, porque ele não tomava banho e tal, mas ele ia lá, sentou um dia lá no culto, posso sentar aqui? Pode, claro, a gente era muito, o povo era muito enjoado assim com o negócio de carpê, com o negócio de estofamento do banco e tudo clarinho e tal, aquela coisa toda. Ele sentava lá, participava do culto, e aí depois ele começou a se envolver. A gente descobriu o nome dele, chamava de seu Zé, e foi tendo aquele relacionamento com ele. E um dia esse homem começou a fazer estudo bíblico. E aí ele falou, quero me batizar, não vejo a hora de me batizar porque eu quero ajudar essa igreja, quero ajudar porque vocês me abençoaram muito, porque agora ele não apenas frequentava a igreja, como ele sentava no restaurante durante a semana para fazer estudo bíblico com uma senhora lá da igreja, e ele sentava na nossa mesa para almoçar no sábado, não era mais a marmita, ele sentava lá com a gente, e ele queria se batizar. E a gente olhou assim as roupas dele, né, e falou, a gente precisa abençoar esse homem. A gente já deu muita... Vamos comprar umas roupas para ele. E de onde que veio o dinheiro? De onde vem o recurso? Ministérios voltados para fora. A gente foi lá numa loja, J. Canedo, lá no centro de Itajaí, falou, amigo, vendedor, dá um banho de loja nesse camarada aí.
camisa social, umas 3 aí, calça, cinto, cueca, meia, sapato, casaco, vai botando aí. A conta deu lá uns 1.000 e poucos reais. A gente foi lá, pagou, pegou a notinha, o tesoureiro reembolsou o gasto que a gente teve. Essa é a visão, entende? Você tem um recurso que é usado para abençoar as pessoas. Você vai fazer um treinamento de líderes como esse que a gente está fazendo aqui, a gente está pagando por esse espaço. E de onde vem esse recurso? Hoje vem de um recurso que a associação tem chamado treinamento. Então a gente pega esse recurso, o pastor não está pagando o bolso dele. Algumas coisas a gente não tem de onde tirar, a gente tira do bolso. Mas o ideal é que ninguém tirasse nada do bolso. É que a gente continuasse. Eu dou meu dízimo, a minha oferta e boto lá na igreja e aquilo vai uma parte para a igreja, uma parte para a associação. Então eu estou contribuindo de alguma forma. Você também faz isso quando dá a sua oferta, o seu dízimo. Mas, se nós tivermos em nossas igrejas uma parte voltada para esses ministérios externos, a gente não vai precisar ficar fazendo vaquinha para levantar R$50 para fazer uma cesta básica para uma família que precisa. O dinheiro já está lá, pronto para ser usado para esse direcionamento. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Deu para entender bem os 3 As? A igreja autossustentável, autorreplicável e autóctone? Essa é a visão de nós plantarmos esse tipo de igreja. Tá bom? Sim. Sim. É isso mesmo. Uhum. Legal isso aí que você está falando é essa visão, né, como um todo. E eu digo para você, essa visão eu aprendi aqui sentado no plantador, participando de outras edições desse programa. Eu entendi essa visão como um todo. A gente, no final, tem uma visão muito míope, né? A gente está enxergando muito o nosso mundo ali. E aí essa visão nos ajuda a entender, a ampliar e perceber que a gente faz parte de um todo. E esse todo envolve também a nossa comunidade. Então, falar sobre essa missão, essa visão que a igreja tem de uma abrangência maior, essa visão do reino de Deus, expansão da igreja, ajuda a nossa igreja realmente a olhar para fora, a direcionar os nossos recursos para fora e fazer muita coisa para abençoar as pessoas. Eu fico muito feliz porque eu acho que a gente está vivendo esse momento, está começando a surgir assim, muitas coisas bonitas no nosso meio. No passado era muito forte isso, nos últimos 30 anos a gente teve uma estagnação, agora a gente tem visto muitos movimentos surgirem. Domingo passado, eu estava fazendo uma conversa pelo Zoom com uma igreja de Ponta Grossa que está pensando, sabe em quê? Eles têm a igreja lá em Uvaranas, acho que foi onde o Palu plantou lá, né, em Uvaranas. E essa igreja está lá bem animada e falou assim, a gente precisa alcançar mais pessoas. E esse povo não vem na igreja, então a gente precisa de uma ponte para que elas vão até esse local e de lá elas venham para a igreja. Então eles falaram assim, a gente já alugou um prédio, a igreja está pagando o aluguel de um prédio no centro de Ponta Grossa para fazer, sabe o quê? Um restaurante saudável. Um restaurante vegetariano. Então eles estão fazendo isso agora. Esse movimento está surgindo, eles estão pegando o recurso das ofertas e estão investindo num prédio que vai ter o lucro, né? Esse lucro vai ser revertido em mais projetos e cursos de culinária, inteligência emocional e tantos outros programas lá. E eles estão fazendo isso. Eu achava que isso estava muito distante, mas está lá em Ponta Grossa. Estão se organizando para isso. E eu estava falando com eles porque a gente escreveu uma apostila sobre restaurantes como centros de influência, né? Se alguém quiser esse material, eu tenho disponível. A gente estava conversando com esse grupo sobre esse assunto.
Eu tenho ficado muito feliz com ver essas iniciativas. A igreja do Guaraituba, onde grande parte do nosso povo aqui do Parque dos Lagos faz parte, eles também têm isso, têm esse desejo de vender o prédio que eles têm hoje lá, que não dá para fazer muita coisa, e construir um prédio novo, mas bem simples, estrutura zona metálica lá e tal, e uma coisa simples, o prédio com salas, um centro comunitário. Essa é a ideia, é fazer um centro comunitário para poder atender as pessoas. Me permitam só mais um minutinho. Essa semana eu tive uma reunião com um engenheiro que vai fazer a planta de uma das igrejas que vai ser construída no nosso distrito. E ele falou, tá bom, pastor, só para entender. Então a gente entra no terreno, entra na igreja e as salas ficam atrás. Eu falei, cara, eu vou te fazer um pedido. Inverte essa ordem. Bota a nave da igreja lá atrás e bota as salas na frente. Ele falou, a associação vai me matar se eu fizer isso. Eu falei, não tem problema. Não me matando, tudo bem, mas matar você aí é contigo, né? Cada um responde pela sua própria vida. Ele falou, mas por que isso? Eu falei, cara, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste, porque essa é uma visão que a gente precisa trabalhar. Onde as pessoas, elas, primeiro tem que ter uma recepção grande. Por favor, faça uma recepção grande. O terreno lá é um terreno normal, um lote. Então, quebra a cabeça aí, você é engenheiro, você estudou para isso, te vira aí, cara, mas eu preciso de uma recepção grande. Ele falou, para quê? Falei, a gente vai ver isso hoje à tarde. É uma das partes mais importantes da igreja. É onde você entra e tem ali um hall de entrada legal, onde tem uma mesinha com umas coisinhas para comer, um suquinho, onde você recebe as pessoas, atende bem. As recepções das nossas igrejas, elas são minúsculas. Você entra, é só para passar mesmo, né? Bom sábado. Se ficar mais de uma pessoa ali, já aglomera. Não dá, então é só passagem. Então, uma igreja que é voltada só para o culto, a recepção que tem hoje está ok. Agora, uma igreja que tem um hall de entrada, né? O pessoal chama de foyer, tem um monte de nome aí, mas um lobby, um hall de entrada grande, ele facilita muito essa estrutura. Eu falei para ele, faz isso aí. Outra coisa, as salas têm que ser na frente. Ele falou, pastor, como é que eu vou botar as salas na frente? Cara, eu falei, dá teus pulos aí, cara, dá um jeito aí. As salas na frente, porque quando a gente entra, você já tem ali o banheiro, as salinhas das crianças e o local de culto lá atrás. Aí eu fiquei falando com ele e tal. Essa semana eu recebi uma planta, mandaram para mim no WhatsApp. Um outro engenheiro mandou para mim, falou, pastor, lembra que a gente tinha falado um dia sobre isso? Olha o que essa igreja no Rio Grande do Sul fez. Exatamente assim. Fizeram, construíram e já está funcionando. Uma igreja com a mentalidade de centro de influência. Você entra, é um foyer grandão assim, um hall de entrada grande, os banheiros já estão ali, você não precisa sair da igreja, dar a volta lá, né, para ir lá no banheiro, já está ali dentro. Você tem ali uma cozinha enorme ali na frente, uma copa, e aí você tem um acesso de escada para as salinhas que ficam na parte de cima, e depois você continua no corredor, dá acesso à igreja, à nave da igreja. Então essa visão integrativa, ela é fantástica para a gente pensar nessas estruturas de igreja que serão construídas para pensar realmente em abençoar a comunidade. Isso ajuda tudo, tudo. Inclusive atender a comunidade durante a semana. A gente vai atender a comunidade durante a semana de que maneira? Se as nossas igrejas são voltadas só para o nosso culto. Mais algum comentário, mais alguma dúvida?